Vamos dar início a mais um culto, né, de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos primeiramente orar, consagrar este culto, consagrar nossa adoração, o melhor de nós, para Deus, né, nessa noite, neste momento, para que possamos nos desligar um pouco, né, de tudo que está lá fora, dessa semana, do que foi difícil, do nosso cansaço. Neste momento vamos nos desligar um pouquinho, vamos elevar nossos pensamentos para Deus, vamos adorar, amém? Maravilhoso e eterno Deus, santificado e exaltado seja o teu nome. Pai querido, nós te rendemos graças, ó Deus, por todos os teus benefícios, por toda a sua misericórdia, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui, Senhor, nesta noite, com o propósito, Senhor, único de louvar, de te adorar, de buscar a tua presença, de ouvir a tua palavra, meu Deus, de aproveitar este momento tão maravilhoso que é estar aqui em tua presença e em comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor Deus receba cada louvor, cada palavra, Senhor, cada demonstração de adoração, ó Deus, de carinho um com o próximo. Que o Senhor receba, que seja verdadeiro, que seja sincero. Que nossa adoração, ó Deus, seja verdadeira para com o Senhor. Que possamos, ó Deus, aproveitar este momento para realmente te adorar, para realmente levar nossos pensamentos a Ti. Porque é o Senhor a quem adoramos, é o Senhor a quem louvamos. Este culto é para o Senhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, aproveitar este momento que a gente já consagrou este culto e louvar o nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Deus se faz, queridos. Amém. Vamos levantar a nossa voz e pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja pairando, continue pairando no meio de nós. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche a tua igreja, enche meu coração, enche a minha vida e a sua vida. Enche-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Amém? Eu navegarei, cante de coração, no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu
Me veio ao coração o desejo de buscar mais uma vez a presença do Senhor em oração. Vamos nos colocar na presença do Senhor em oração neste momento. Deus, nós te louvamos porque o teu Santo Espírito está descendo sobre nós. Lamentamos, Senhor, que alguns não sintam isso, mas que o teu Santo Espírito possa estar fluindo na vida daqueles que estão e que não estão aqui. Tem misericórdia de nós, Senhor, teu povo que tem tentado fazer a tua obra aqui, Senhor. Tem misericórdia desses que têm lutado para estar aqui na tua presença, Senhor. Nos ajuda a te buscar, porque sem ti nós não somos nada e nada podemos fazer. E se preciso for, Senhor, recomeçar 100 vezes, 1000 vezes, recomeçaremos para a glória do teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo. Me rendo a ti.
Nós somos libertos por Jesus Cristo através do seu sangue derramado ali na cruz. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem nos libertou verdadeiramente. Filho
Amém. Graças a Deus, somos livres para adorar. Então, adore verdadeiramente ao Senhor. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos, né, que estão aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui a nossa irmã, que é a mulher do pastor Genilson, né? Eu esqueci seu nome, Damiana. Muito bom ter você aqui. Sinta nosso meio, ser nossa irmã, faz parte dessa igreja. Obrigada a todos que estão aqui conosco, né? Aproveite este momento, este culto para adorar o Senhor. Os avisos, oportunidade para os avisos. Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar. Aqui é onde devemos verdadeiramente adorar. Mas também não só aqui, aonde a planta dos nossos pés está. A adoração sempre tem que ser dele. Seguindo os avisos aí, quarta-feira teremos culto normal, 18h30. Todos são bem-vindos a estar aqui. Não só no domingo, mas nas quarta-feiras também está sendo bênção. Nas quarta-feiras também temos que pegar nossa porção. Temos que nos fortalecer. Então, todos são convidados. Traga mais um, olhe para o seu vizinho, para o seu amigo. Peça a Deus a direção para falar com aquela pessoa que, para nós, é um coração duro. Mas para Deus, nada é impossível. Então, quarta-feira, 18h30, compromisso marcado com os irmãos. Traga mais um. Quinta-feira, o nosso primeiro culto no Lares será na casa da irmã Loura, às 17 horas. Todo mundo conhece Loura, não conhece? Vagamente, né? Então, além de quarta-feira, quinta-feira teremos culto no lar. Também está sendo uma bênção. Deus vem falando com cada um daí de uma forma diferente. Às 19 horas, na casa de Loura, irmã Loura, logo aqui após o Campo Formoso. Todos já conhecem a casa dela. Aqueles que não conhecerem, podemos marcar aqui na igreja e daqui a gente faz, daqui a gente vamos para a casa dela. Sempre convide colegas, vizinhos, familiares. Ore sempre por elas. Passe na sua casa e traga com você. Adote o seu convidado. Lendo sempre esse aviso, que é dado todo domingo, eu lembro que as pessoas do mundo, até mesmo os evangélicos, quando tem show, fica 3, 4, 5 dias ali na porta querendo entrar para pegar o melhor lugar. Mas quando é para ir para a igreja, não, peraí, lá tem um lugar, eu posso ficar lá no finalzinho, não tem nada não, eu fico lá. É complicado para nós que é cristão. Nós devemos manter essa política de sempre estar buscando mais um, adotando mais um familiar, um amigo, aquela pessoa que Deus tocou no seu coração. Não sabe chegar? Ore. Então, todos são bem-vindos a estar aqui e trazer mais um. Adote seu convidado. O tema da oração assim projetado: que a minha vida esteja ajustada ao propósito eterno de Deus. Nossa oração é sempre às 10 e às 8 horas da noite. Todos super mais do que convidados para estar orando, não só nesse horário que é agendado, mas a todo momento de oração. Esse tema é pessoal. Que a minha vida esteja ajustada ao propósito eterno de Deus. Eu, Romário, não posso falar da vida do meu irmão se está ajustado ou não. Essa autoavaliação é pessoal. Como é que está a minha vida? Está no caminho? Ou estou bombeando? Os irmãos com Deus. Eu não tenho esse papel, nem Israel, nem Adevan, nem Aciel. É um tema, uma proposta de oração pessoal. Nós temos que nos autoavaliar e ver se nosso propósito está ajustado ao nosso Deus. O tema assim sendo projetado também fala muito aos nossos corações. O versículo.
Vamos ler junto? Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Com isso, me despeço. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse momento, teremos a oportunidade de adorar ao Senhor, também com nossos dízimos e ofertas. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 Crônicas 29, de 11 a 14. Todos juntos? Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Maravilhoso, disso tudo, essa passagem. Quero chamar nosso irmão solista. Enquanto ele estará aqui louvando, quero pedir à nossa irmã Jeane que possa nos ajudar no recolhimento dos dízimos e ofertas. Lá, ajudar no recolhimento. Só um aviso que eu esqueci de passar para os irmãos é que aqueles irmãos que sentiram a vontade de estar visitando, compartilhando as nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, todos são bem-vindos. Lá eu estou vendo muitas movimentação muito boa, Deus vem falando com muita gente à distância, e o nosso objetivo também é colocar nossas redes sociais pessoais também para a obra de Deus, porque Deus também fala por lá. Acredite nisso. Então, todos são bem-vindos a estar curtindo, compartilhando as nossas redes sociais, e tudo que acontece aqui também vai estar lá. Amém? E nesse louvor que eu irei cantar, Deus falou muito ao meu coração, porque muitas vezes na minha vida no passado eu achava que eu era um erro, que eu estava aqui só para cometer erros. Mas esse hino, assim como a palavra de Deus fala, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. E quando eu coloquei isso no meu coração, tudo mudou, tudo frutificou, tudo melhorou. E esse hino falou no meu coração, pedi autorização aos irmãos, às lideranças para poder cantar. E eles aceitaram, e aqui estou eu, mesmo nervoso. Mas irei cantar porque aqui nós estamos adorando nosso Deus. E o nervosismo a gente vai adaptando ele ao modo que a vida for caminhando. Amém? Pense bem, você não tem tanto tempo assim pra aceitar
Pense bem, olhe agora no espelho, não se deixe enganar. Mas enxergue em você a essência do Pai. É sua escolha de qual terra ser quando a semente cai. A semente lançada à beira do caminho, como as aves se foi no coração. Feito pedra, ela cresce, logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Nos olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Mundo a certeza era só a morte. A cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. A semente lançada à beira do caminho, como as aves se foi no coração. Feito pedra, ela segue, logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Nos olhos do coração eu vejo perspectiva em vocês. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Para acreditar, os olhos da fé, para acreditar. Irmãos, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Nos olhos do coração eu vejo perspectiva em vocês. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Amém. Laís. Oremos. Pai amado e querido, nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder te servir, Senhor. Queremos dizer ao Senhor que nós te amamos, e o Senhor é a razão de estarmos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, por ter nos resgatado, Pai, por ter dado sentido às nossas vidas. Muito obrigado pelos irmãos que hoje puderam contribuir, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe essas vidas, Pai. Abençoe os irmãos que por algum motivo não puderam contribuir, tendo passado por alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, derramando bênçãos sem medidas. Nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler novamente a palavra do Senhor.
Agora em Colossenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 16. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor novamente com um cântico. Vamos ficar de pé. Aqueles que puderem, né, que sentirem desejo, podem ficar de pé para louvarmos juntamente. Ó, quão lindo esse nome é. O título já diz tudo, né? O nome de Jesus. Amém? No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Amor desse nome é, amor desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Amor desse nome é maior que tudo ele é. Amor desse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para os carros, veio para nos resgatar.
Teve algum aniversariante dessa semana, para a gente estar aqui também orando pela sua vida, agradecendo a Deus. Bora, as criancinhas. Bora. Graças e paz, irmãos. Eu pedi a mim um minutinho, que eu quero agradecer a Deus o aniversário do meu pai, que ele fez 89 anos. O Lucas, dia 11, fez 29 anos. E eu vim aqui agradecer o milagre do Lucas, antes que ele aconteça, porque eu creio no milagre da vida dele. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai de amor que está nos céus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada criança, Senhor, de cada adolescente que está aqui neste momento, para ouvir a tua palavra, Senhor, para entender mais de ti, entender do teu propósito, do teu plano de salvação. Abençoe grandemente, Senhor, o coraçãozinho de cada uma delas. Que as tuas palavras possam realmente entrar, possam achar uma terra fértil, possam crescer, ó Deus, germinar, que elas nunca jamais se esqueçam de tudo que elas ouviram e entenderam e aprenderam aqui. Que o Senhor, ó Deus, as guie sempre, ó Deus, para que elas vivam e entendam o teu caminho. Obrigada, Senhor, pela vida das tias, ó Pai, que estão aqui com o coração alegre, ó Pai, para ensinar, para fazer a tua vontade. Abençoa, Senhor, fortalece e guarda cada uma delas. Obrigada, Senhor, pela vida do Pai de Jeane, ó Deus, que completou mais um ano de vida, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas, ainda que não mereçamos. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, sustentando, ó Deus, fazendo a tua vontade na vida dele. Abençoa, Senhor, a vida de Lucas, ó Deus, continua fazendo a tua vontade. Eu sei que tudo é possível ao que crê. E cremos que o Senhor pode todas as coisas. Abençoe grandemente, Senhor, a vida de Jeane, de sua família. Que o Senhor continue sustentando a vida dela. Abençoe, ó Deus, cada irmão aqui presente, cada família representada. Que o teu Santo Espírito se faça presente sempre na vida de cada um. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nesse momento, eu quero chamar a nossa querida irmã Damiana. Pode vir. Possamos estar orando juntos. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, ó Deus, por tudo que ouvimos, pela tua palavra, pelos louvores.
Obrigada pelo Senhor estar aqui. Obrigada pela vida de tua serva, Pai, que está aqui, que se dispôs, ó Deus, a se apresentar aqui para falar a tua palavra, para ser usada por ti. Que o Senhor, ó Deus, faça o teu querer na vida da tua serva. Que o Senhor use conforme a tua vontade, para louvor e honra e glória do teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida dela, pela vida dessa congregação, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Cielmo essa semana na casa de Ana Paula e ele lá batendo um papo, ele falou: ô Dami, você vai ficar aqui até quando? Eu falei: até dia 20. Não quer dar uma palavrinha lá na congregação domingo, não? Então, obrigada, viu, Cielmo, por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Não é? É um privilégio nosso podermos estar juntos, adorando a Deus. Nós sabemos que há tantos irmãos espalhados pelo mundo que não têm esse privilégio, né? Que precisam se reunir escondidos, que têm suas vidas em perigo se fizerem isso que nós estamos fazendo aqui. Então, minha palavra é que a gente nunca perca essa oportunidade, a não ser que seja realmente um motivo justo. Né? A oportunidade de vir para a escola dominical, de aprender que é o momento que a gente tira as dúvidas, porque na hora do culto, quando o pastor está pregando, a gente só ouve, não tem como interagir. Então, esse é um momento tão especial e nós precisamos valorizar, né? Para que se um dia Deus nos livre dessa hora, nós viemos a perder, né? Que a gente não chore pelo tempo que desperdiçamos, porque é tão importante estarmos juntos. E eu gostaria que cada irmão abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27. Gênesis 27, a partir do versículo 1. Acharam? Está dando para ouvir direitinho? Não está funcionando, professor. Irmãos, nós estamos em poucas pessoas e estamos próximos. Agora acho que foi. Porque também, se não tivesse o microfone, dava para a gente falar, né? Gênesis 27 nos diz o seguinte: e aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. Ele lhe disse: eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mandar. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção.
E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-os. E foi, tomou-os, trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos das cabras, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se achegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se, beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoares, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também um guisado saboroso. Trouxe a seu pai e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será abençoado, será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: não levaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma bênção só, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz Esaú e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e nos orvalhos dos céus do alto. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado.
E Saul disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciar a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Isaque, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulheres da filha de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que lhe servirá a vida? Então a gente vê aqui a descrição de uma família disfuncional, de uma família desequilibrada. Um casal com 2 filhos, o pai preferia o filho mais velho, que era caçador, e a mãe preferia o caçulinha, as cordinhas do coração dela, né? E a gente já começa a ver aqui a disfuncionalidade dessa família. E hoje nós temos vivido tempos tão difíceis, não é? Onde a família tem sido assolada para ser destruída, né? Todos os valores que em alguns anos atrás eram comuns e eram bons para ter no seio familiar, hoje eles têm sido questionados, eles têm sido abominados, eles têm sido colocados de lado, e muitas pessoas têm dito: a família é uma instituição falida. E essa é uma das maiores mentiras de Satanás. A família nunca vai ser uma instituição falida, porque ela foi criada por Deus, assim como a igreja, né? Temos visto um momento também de desigrejados. Pessoas procurando uma igreja perfeita para congregar, e elas se chateiam com algo e elas decidem: eu vou ser crente em casa. Ainda mais agora, depois da pandemia, que nós temos acesso aos cultos, muita gente se acomodou a essa situação e não tem sentido mais prazer no culto coletivo. Não, nem preciso tomar banho, nem trocar de roupa, nem gastar maquiagem. Do jeito que eu estou em casa, eu ligo minha TV e eu assisto o culto. As pessoas perderam a noção que nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto. Vir assistir é sentar aqui. E não é um show, meus irmãos. Nós viemos adorar a Deus, então nós viemos prestar um culto. Nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto. Então a gente vai ver aqui o que a gente pode aprender com a família de Isaque e de Rebeca e seus filhos Jacó e Esaú, que nós podemos usar como exemplo para não fazer na nossa família, né? E uma coisa linda da Bíblia é que não há relatos só de pessoas que andaram com Deus, que fizeram a coisa certa. Tem muito relato torto, né? De gente que andou de forma desordenada e não está ali à toa. Está ali para que a gente coloque nossa barba de molho, para que a gente leia esses relatos e a gente possa ver: eu não quero trilhar esse caminho, eu não quero andar por ele, não é? Eu quero andar no caminho reto. Então aqui nessa família disfuncional, nessa família torta, se assim nós pudermos dizer, não é? Já começa com essa predileção. E quem tem 2 filhos, pelo menos 2 filhos, sabe que isso acontece, né? Nós temos 2. E às vezes, quando eles eram menor, que eu brigava com um, se eu brigasse com o mais velho, ele dizia: mamãe, se fosse Joel, a senhora não ia dizer nada, né? Mas como é comigo? Aí quando eu brigava com o caçula, ele dizia: né? Comigo a senhora briga, se fosse com Joabe. Então, sempre ficava nessa guerra. Só não briga se tiver um. Mas se tiver 2, isso aí é uma realidade. Eles sempre vão achar: protegeu fulano e ficou contra mim. Não é? E nós sabemos que não existe isso. Tem filho que às vezes tem características que se parecem mais com a gente ou com o marido e vice-versa, mas isso não quer dizer que a gente vai preferir um, não é? E deixar o outro de lado, porque isso não funciona. É por isso que a gente nunca pode comparar filhos. Por que você não é estudioso com seu irmão? Porque ele não é o irmão dele, ele é ele. Não é? Por que você
ele não é calminho como fulano, porque ele não é fulano. Ele é ligado no 220, ele é outra pessoa, ele é único. Deus criou ele desse jeito. E essa família, ela começa a descambar quando ela começa com essa preferência. O pai preferia um e a mãe preferia outro. E aí essa família começa a desandar, não é? E nós vamos ver aqui em Gênesis 27 uma família dividida, muito dividida. E vamos perceber que essa preferência trouxe sérias consequências para a vida dessa família. Né? Nós sabemos que o nome Jacó significa suplantador, né? E na cultura judaica isso era muito forte, o nome era dado de acordo com alguma característica da criança, diferente hoje. Às vezes tem um casal de noivo, eles nem casaram, mas eles já sabem, se a gente tiver uma menina, vai ser o nome tal. Né? Aí faz ultrassom, revela, né? Aquela festa de revelação do sexo do bebê, já sabe o nome. Na cultura judaica não era assim. Os nomes eram dados conforme alguma característica que a pessoa tinha. Né? E no parto aqui de Jacó e de Esaú, né? Esaú nasceu primeiro e Jacó grudou no calcanhar dele, né? Já foi ali. Quando a gente vê, quando o anjo aparece na tenda de Abraão e fala que daria 1 ano Sara daria a luz, o que é que Sara fez? Rindo, né? Mas uma mulher de 90 anos, que nem tem mais o costume das mulheres, nem ovula. E aí os anjos perguntaram, por que você riu? Eu mesma não ri não, você riu sim. Qual foi o nome que ela deu ao bebê? Isaac, que significa riso. Né? Para que toda vez que ela falasse o nome daquele menino, ela lembrasse que ela riu e que ela duvidou da promessa de Deus. Quando a gente vê Noemi, que significa doçura, né? E quando ela vai para a terra de Moabe com seu marido, e perde o marido, perde os filhos, volta pobre, desamparada com a sua nora, e as pessoas, será que é ela? Será que não é? Todo mundo em dúvida, né? Não é ela. Oi, Noemi. Ela disse, não me chamem mais de doçura, não. Me chamem agora de Mara, porque o Todo-Poderoso amargurou a minha vida. Então ela quis mudar o nome dela. Esse nome Noemi já não combina mais comigo, né? Porque a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Então a gente vê aqui, Esaú significa peludo, né? E ele era um baita ruivo, porque depois o nome dele é mudado para Edom, que significa vermelho. Então a gente sabe que uma pessoa ruiva, legítima, que não pinta o cabelo, ela tem uma pele avermelhada também, não é? Porque é uma característica de quem é ruivo. E essas características foram dadas a esses garotos, não é? Um chamado de Esaú, não é? De peludo, porque ele era muito cabeludo já desde o nascimento, e como o irmão grudou no calcanhar, bota o nome desse de Jacó. Suplantador, trapaceiro, trambiqueiro, né? Como diz em Paulo Afonso. Eu sou de Paulo Afonso, chama-se fulano é trambiqueira. Quando a pessoa é trançada, faz um bocado de coisa errada. Jacó era assim. Ele já nasceu querendo se aproveitar ali do irmão. E eu gostaria que à medida que eu fosse falando, a gente fosse acompanhando na Bíblia, né? No capítulo 25, no versículo 23, nós vamos ver quando Deus, no 21 diz assim, 25, 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Aqui a gente percebe, irmãos, a onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Deus sabia que Jacó ia ser trapaceiro, que ele já ia nascer agarrado no calcanhar do irmão. E ele fala para Rebeca, tem 2 nações dentro de você, né? E eles vão lutar entre si. E o maior, ele vai servir o menor. Então já havia uma profecia aqui de que isso iria acontecer. E a gente vai perceber que Rebeca, ela não creu muito na providência de Deus e ela tenta dar um jeitinho. E não é diferente da gente.
Quantas vezes a gente sabe que a palavra de Deus diz sobre determinada coisa, mas nós somos a geração do aqui e agora, né? A gente abre o aplicativo no celular e a gente paga uma conta. Tudo que a gente quiser resolver está na palma da nossa mão. E muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar o tempo de Deus. E Rebeca, ela não foi diferente. Né? Deus, ele é onisciente. E nós vamos ver lá no Salmo 139, não é? Exatamente a explicação do que Deus estava falando aqui para ela. Porque ela foi perguntar para Deus o porquê daquela confusão dentro da barriga dela. E Deus fala que ela estava esperando gêmeos. E aí lá no Salmo 139, nós vamos ver a declaração mais linda da onisciência de Deus, quando diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. No versículo 13 vai nos dizer: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos, o versículo 15, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Os bebês não haviam nascido e Deus já falou para aquela mãe: eles vão guerrear entre si, eles não vão ser amigos, eles vão brigar e o mais velho vai servir ao menor. Deus já sabia de tudo isso, não é? E aí a gente vai ver que Esaú, ele era um camarada muito precipitado, muito imediatista, porque a Bíblia vai nos dizer que um dia, ele chegando do campo, com muita fome, ele encontra seu irmão, Jacó, que havia preparado o quê? Um guisado de lentilhas. E ele estava tão desesperado de fome, que ele falou: me dê um pouco dessa comida, porque senão eu vou morrer. Jacó, como já era trapaceiro, disse: só te dou se você me vender, se você me conceder o seu direito de primogenitura. Né? Ele foi um oportunista. E ele conhecia a personalidade do irmão. A gente não sabe quando um irmão cutuca a gente e não aguenta também quando a gente faz igual, e a gente vai lá e sabe exatamente o que fazer para destemperar o outro. E eles eram irmãos, um conhecia a fraqueza do outro. E aí ele, no desespero, que ele podia ter negociado, dizer: meu irmão, não posso vender meu direito de primogenitura, porque isso era algo muito forte na cultura judaica. Era um privilégio maravilhoso. Se um casal tivesse várias meninas, nenhuma delas era considerada primogênita, ainda que tenha nascido primeiro. A primogenitura era contada pelo filho homem, pelo primeiro filho homem que nascesse, porque era uma cultura patriarcal. Então Jacó era esse. O primogênito, na hora da partilha, quando o pai morresse, ele tinha direito a 50% da herança. E ele se tornava o chefe daquela família, espiritual e socialmente. Então era algo que trazia honra. Ninguém vendia um direito de primogenitura assim. Mas Jacó, no seu desespero, na sua agonia, e será que às vezes a gente não é assim também, irmãos? Se nós somos bem sinceros, se a gente olhar algumas situações na nossa vida, a gente quer resolver logo. A gente fala que confia em Deus, mas a gente fala: Senhor, não tem como dar uma pressinha aí não? A gente não é diferente de Sara quando deu H para se deitar com Abraão. 25 anos dessa promessa, para ainda que eu dar um jeito? Deita com a minha serva, tem filhos com ela, ela é minha propriedade, o filho que ela tiver é meu também. E ela vai dar o jeitinho dela, e a história está rendendo aí até hoje, né? Por causa da precipitação. Então Jacó, por causa da precipitação, ele abre mão de, Esaú abre mão de algo que ele não poderia jamais abrir mão, que era o direito da primogenitura. Mas ele vai lá, não é? E troca isso por um prato de lentilha. E está lá em Gênesis 25, do versículo 30 ao 34, o relato dessa venda, né? Vamos ver lá, Gênesis 25. A 34. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado,
por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serve logo a minha primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e um guisado de lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Né? É trocar aquilo que é eterno, aquilo que é um privilégio às vezes, por prazeres temporários. E a nossa natureza pecaminosa nos leva a isso. Nós não somos diferentes de Esaú em absolutamente nada. Né? Ele vai e ele abre mão disso. Né? A bênção da primogenitura era a bênção que os pais ou os patriarcas passavam ao seu filho primogênito. Com a morte do patriarca, o filho mais velho assumia o lugar do pai no conselho e administração dos bens e dos servos e das servas. Ele passava a ser dono, né, de bens e de pessoas que naquela época, por causa da escravidão, infelizmente, eram consideradas também propriedade. Além dele desprezar a bênção da primogenitura, ele casou-se com mulheres ímpias, e isso causou muito desgosto aos seus pais. Lá em Gênesis 26, 34 e 35, a gente vai ver isso aqui, quando diz: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basmate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Percebem aqui que a preferência dos pais terminou gerando naquele filho que se sentiu desprezado um sentimento de vingança? Tipo, então ele é o queridinho, né? Então agora eu vou casar com o pior tipo de mulher que tiver. E aí a Bíblia diz que aquela escolha dele por mulheres ímpias causou muito amargura aos seus pais. E aqui a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Quem ainda tem filhos, assim, idade para começar a namorar, casar, nós precisamos ensinar isso. Que o casamento, ele não é só físico, ele é espiritual. Nós precisamos dizer para os nossos filhos que um casamento em julgo desigual é desobediência a Deus, é obstinação. E não é só casar, não. Se você conhece Jesus e você se dispõe a namorar com alguém que não conhece Jesus, você está em desobediência. E me entristece quando eu ouço alguns pais dizer: mas é um rapaz tão direito. Não, minha irmã, eu estou perguntando a filiação dele. Ele é filho de quem? E aqui eu estou pensando na filiação espiritual. Não é que também aquele que está na igreja é mau caráter vai servir para casar. Mas isso aqui é muito importante. Porque quando a gente pensa em dividir a vida com alguém, em criar um outro ser humano, e como pais crentes, a nossa maior responsabilidade não vai ser dar a melhor escola, as melhores roupas, viagem, nada disso. A nossa maior responsabilidade é conduzir nossos filhos ao céu. Se nós falharmos nisso, nós teremos falhado em tudo. Terá sido tudo em vão. Se nós ganharmos tudo aqui e o nosso filho não for para a eternidade conosco, com Jesus, onde está o nosso sucesso? Ele não aconteceu. Eu sei que filhos crescem, eles se tornam adultos, vão tomar decisões e podem até decidir dar um passo errado, mas que não seja com a sua bênção. Que você deixe muito claro para ele: você está trilhando um caminho perigoso, né? Você está trilhando um caminho que não é bom, e com isso nós não estamos desprezando quem não conhece Jesus. Mas os desafios do casamento, eles são difíceis já. E como que vai caminhar se um está indo para o norte e outro para o sul? Né? Então a gente vê aqui que a divisão dessa família, a falta de equilíbrio, levou o filho que se sentia prejudicado a dizer: eu sei como acabar com o seu coração. Foi isso que Esaú fez. Ele não casou de forma despretensiosa, não. Porque lá na frente a gente vai ver que ele pega outras mulheres ímpias. Ele achou um pouco que ele tinha feito e ele procurou outras. Então a gente vai ver sobre o perigo disso, como nós precisamos de sabedoria, né? Vai ter a hora que um vai precisar mais de colo,
vai ter a hora que vai precisar, né, das lapadinhas, do tirar o privilégio, e assim a gente vai criando os filhos de forma equilibrada. E a gente precisa também perceber que a mesma estratégia às vezes não funciona com os dois. Porque às vezes você pode ter um filho que, se ele é pequeno e ele desobedecer e você disser, ó, você vai ficar 2 dias aqui dentro de casa sem sair para brincar com os amiguinhos. Se ele for do tipo que ele faz as vozes dos bonecos e ele brinca, aquilo ali para ele nada, né? Agora, se você tiver um que é mole para levar umas lapadinhas, né? Eu lembro um dos nossos que uma vez fez algo e eu sabia que ele não sabia brincar só. Eu falei, você vai ficar 2 dias aqui dentro de casa. A gente morava no seminário, as crianças passando de bicicleta, ele só faltava badar, né? Na porta de tela de casa olhando. Aí ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu posso pedir uma coisa para a senhora? Eu falei, pode. A senhora pode me disciplinar? Ele queria que eu desse umas lapadas e dissesse, pode pegar a bicicleta e andar. E aí eu falei para ele, quem disse para você que você não está sob disciplina? Você está sob disciplina. Só que eu não vou te dar lapadas. Eu quero que você sinta o que você fez. Então você vai ficar 2 dias dentro de casa. E com o outro já tinha que ser outra tática, porque ele era mole. Mas se eu deixasse ele 1 semana dentro de casa, ele não sentia falta de ninguém, porque ele se bastava para brincar. Então até nisso a gente tem que ter sabedoria e estratégia na criação de filho, mas nunca para beneficiar um e prejudicar outro. Nunca, que era o que acontecia nessa família. Cada pai tomou partido de um filho e esses pais foram responsáveis pela inimizade e tragédia que houve nessa família, né? E aí Isaac, ele percebe que já está velho e ele vai e pede para Esaú, que Esaú era caçador, meu filho, pegue suas armas, vá lá, procure, porque ele não sabia o dia da morte, mas ele sabia que ele já estava muito velho. Então ele sabia que ele precisava impetrar aquela bênção sobre o filho mais velho, que era Esaú, né? E aí Rebeca vai e entra nessa história para bagunçar mais ainda. Ela escuta a conversa e ela chama o filho caçula. Seu pai falou assim, assim, assim. Então, meu filho, vai lá no cercadinho, já pega um cabrito rapidinho e traz, porque eu sei o jeitinho que seu pai gosta da comida. Toda mulher que sabe, quem é casada sabe, o que o marido gosta, do jeitinho que ele gosta, não é, Laís? E aí a gente pega esse atalho, e aí ela sabia, e ele pega e diz, mãe, mas se meu pai descobrir, ao invés de eu atrair a bênção, eu vou atrair o quê? A maldição. E ela disse, meu filho, me ouve em tudo que eu estou te falando. Sabe o que foi que ela disse ainda? Que a maldição caia sobre mim, mas não vai cair sobre você não. Vai lá, eu estou mandando, né? E ele vai, ele faz o que a mãe dele manda, e quando ele chega depressa, o pai estranha. Como é que foi tão rápido? Já pegou, já preparou, já cozinhou e já trouxe para comer. Ele estava com o coração tão endurecido pelo pecado, que ele mente na cara dura. Ele diz, meu pai, o Senhor teu Deus fez com que a caça viesse ao meu encontro. Ele quis dizer mais ou menos, aconteceu mais ou menos a mesma coisa da arca de Noé, que o Senhor mandou que os bichos fossem tudinho se encaminhando para poder entrar, porque Noé não saiu catando bicho, foi Deus que fez com que os animais fossem exatamente os pares que tinha que ir. E ele vai e distorce a verdade, né? É aquela pessoa que está fazendo uma coisa errada, mas ela quer dar uma maquiada que ela é espiritual, né? Irmã, você ficou sabendo da filha de fulana de tal? Não é por nada não, é só para a gente orar. Mas a pessoa está doida para fofocar. Porque se ela quisesse orar, ela leva só, né? Quando alguém vem com a gente e procura, ore por tal situação, eu não preciso saber o nome, eu não preciso saber o motivo, só vou dizer, Senhor, fulano, por quê? Porque quem precisa saber do motivo já sabe de tudo, meus irmãos. A gente não precisa saber não é? Se alguém fizer um pedido, não quiser entrar em detalhes, não pergunte. Você acha que Deus vai precisar da foto da pessoa? De uma peça de roupa? Deus sabe. Então vamos orar. E aí esse jovem, ele chega nesse ponto, não é? E aí ela faz toda essa trama para enganar o marido e para beneficiar
o filho. A Bíblia não diz, mas já pensou se o que levou ela a fazer isso, ela pudesse dizer, olha, eu fiz, porque Deus já tinha me dito lá atrás, ó, o maior vai servir o menor. Então eu vou dar um jeitinho aqui de acelerar o processo. Mas não tem erro, meus irmãos. Não tem como ter erro. Porque quando Deus determina alguma coisa, não há nenhum ser humano que consiga demover Deus do que ele decidiu. Não tem. Ainda que a gente ore de joelho, que o nosso joelho esfole todinho e a gente esteja pedindo algo a Deus. Se Deus não determinou aquilo para a gente, nós não vamos receber. Porque Ele é soberano. Deus não é refém de ninguém. Não acho que porque a gente está obedecendo e andando em submissão, que Deus vai ficar devendo alguma coisa para Ele. Deus não deve nada para ninguém. Deus, Ele é soberano nos seus atos. Ele decide, Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Né? Quando eu tenho buscar aqui na minha mente o pai de José, dos patriarcas. Isso. Quando ele vai abençoar no fim da vida, que José leva os 2 filhos, né? Porque eles eram 12, só que Levi ia ficar na parte do sacerdote, ele não ia receber herança no meio do povo de Deus. Quem entrou aí? Os 2 filhos de José. E na hora, José botou o mais velho do lado direito, para que Jacó botasse a mão. Só que Jacó agora aqui já não era mais Jacó, ele já era Israel, ele não era mais trapaceiro. E o que é que ele faz? Ele troca as mãos. Lembra disso em Gênesis? Isso. E aí o que é que José fala? Não, meu pai, esse é o primogênito, bote tua mão. Ele cruzou as mãos. Por quê? Porque Deus já havia determinado que o menor ia ser maior e iria ser servido pelo maior. E é Deus que conduz, meus irmãos. Não precisa a gente querer dar jeitinho e nem querer distorcer e nem querer se articular como se Deus pudesse ser manipulado por nós. Deus não é manipulado por nós. Ele vai e inverte as mãos na hora da bênção. Eu fico impressionada com isso, como que Deus é detalhista, porque Ele conhece o coração da gente. Ele sabia os motivos porque Ele estava abençoando o menor no lugar do primogênito. Ele sabia, Ele tinha seus motivos, né? E Rebeca faz esse pedido, né? Engana o marido, joga um filho contra outro, ela tenta dar um jeitinho. Isaac é enganado por ela. Né? Ela foi tão astuciosa que ela pegou as roupas de gala e ele disse: meu irmão é cabeludo quando meu pai me apalpar, porque a bênção era dada com a mão sobre a cabeça. O pai ia tocar no corpo dele, ia perceber que não era Esaú. Tanto é que Isaac estava quase cego por causa da idade. E o que é que ele diz? A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú, porque a mãe tinha coberto os braços dele e o pescoço com as peles das cabras. E aí Isaac, ele vai e abençoa. A gente sabe que no final era o que Deus tinha determinado. Isso não justifica o erro de Rebeca, não é? A trapaça dela. Deus iria fazer do jeito, porque na hora que ele abrisse a boca, era uma forma de profecia, né, Pagel? Ia sair a bênção que Deus já tinha determinado para cada filho. Não tem como Deus errar, né? Isaac é enganado, né? E ele vai e abençoa Esaú. E quando Esaú percebe o que tinha acontecido, a Bíblia diz que ele chora profundamente. É alguém que foi apunhalado pelas costas, né? Pensou você confiar em alguém e de repente aquela pessoa faz uma coisa que você jamais imaginaria que ela era capaz de fazer. E aí o ódio cresce mais ainda no coração desse irmão e ele diz: meu pai está velho. E há um ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio, não se come quente. Quem é vingativo, quem é traiçoeiro,
espera o tempo que foi algo diabólico. Tem gente que fica anos guardando, e dizendo, vai me pagar. E paga mesmo. Porque a pessoa que não tem o temor do Senhor, ela vai ser usada pelo diabo. E aí ele trama isso no coração, né? E a mãe é a total responsável por isso. Foi ela que gerou tudo isso. Ele disse, meu pai está velho, eu vou esperar meu pai morrer. Quando meu pai morrer, eu vou acertar as contas com ele. Eu vou matá-lo. E aí a impressão que eu tenho é que Rebeca era aquelas mulheres curiosas que ficavam escutando atrás da porta. Já percebeu que ela ficava sabendo de tudo? Sempre tinha alguém que ia levar para o ouvido dela. Ela escutou o marido falando, depois ela sai tramando e ela está o tempo todo. Se tivesse o zap era uma desgraça total, né? Então ela faz isso e ela causa mais algo tão ruim, né? Ele se desespera e ele chega ao ponto de tramar a morte do próprio irmão. E como consequência disso, Jacó ele foge. E o próprio pai vai falar isso para ele. No capítulo 28, no versículo 1, olha o que Isaac diz para ele. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, disse, não tomes mulher entre as filhas de Canaã. O pai já sabia. Olha o exemplo do seu irmão, o que ele fez. E ele dá essa orientação. Então vá para junto da nossa parentela, né? E como consequência disso, ele vive 20 anos longe da sua família. Já pensou que tristeza? Não havia facilidade de comunicação como há hoje. Você já conseguiu pensar você ficar 20 anos sem ver seu pai e sua mãe? Você ficar 20 anos sem ver um irmão? O quão triste foi, não é? Tudo isso como consequência dos erros que esse pai e essa mãe cometeram. As consequências dessas ações trouxeram prejuízo muito grande para Jacó e para toda a sua família, por causa dessas coisas, de preferência, de mentira, de trama, de manipulação. Então a gente precisa estar muito atento, porque a Bíblia fala que aquele que mentia, não minta mais. Há um padrão muito alto, né? Não importa a vida que nós tínhamos antes. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos tornados nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e agora é o que Paulo vai dizer, nos despojando do velho homem, literalmente atirando as roupas sujas, as roupas podres do pecado com as nossas ações, e nos revestindo da justiça de Cristo, e falando a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe com as mãos, não só para ter como se sustentar, mas para também socorrer os que necessitam. Então a gente vê uma mudança de perspectiva quando a gente conhece Jesus. E essa era uma família que conhecia, mas andou longe dos princípios. Isso aqui tem que acender um alerta na nossa cabeça. Nós precisamos estar atentos. Nós não estamos isentos disso. Não há vacina, né, que nos impeça. Há uma receita que Pedro vai nos dar lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nos sujeitamos a Deus, automaticamente nós estamos resistindo a ele, dizendo, não para você, eu vou obedecer ao meu pai. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai fugir. Então essa família tem a sua vida totalmente transtornada, né? E a gente vai perceber que manter a unidade é fundamental para que haja harmonia e o nome de Deus seja glorificado. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, como dizem Hebreus, né? Quem não conhece Jesus, a chaleira pode voar pela janela da casa do ímpio, mas imagine uma chaleira voando na casa de um crente. A coisa é outra coisa. Qual é a primeira coisa que vão dizer? Porque são crentes, não é? Então a gente precisa ficar atento e que o Senhor nos ajude a não cometermos os erros
que Isaac e Rebeca cometeram na criação dos seus filhos. Mais na frente a gente vai ver a misericórdia do Senhor, né? Restaurando, levando Jacó para a casa do seu tio, e lá ele foi trapaceado no máximo que ele podia. Ele bebeu do próprio veneno. Ele não era especialista em botar os outros para trás. O sogro dele sangrou ele, né? E botou ele para trás. E aí quando ele luta com o anjo, que é deslocado o osso da sua coxa, né? O seu fêmur, e ele fica mancando. E aí é mudado o nome dele para Israel, que significa que lutou com Deus e prevaleceu. Príncipe poderoso que luta e prevalece. Naquela noite ele teve o seu nome transformado, ele teve o seu nome trocado, né? Agora ele já não era mais enganador. Agora ele era um príncipe valente que lutou e prevaleceu. Lutou a noite toda com o anjo. Disse: não te solto, só te solto se tu me abençoares. Ele tinha uma coisa boa, ele era perseverante. A gente pode aprender isso com ele, né? Ele era perseverante. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a cada dia na condução das nossas famílias. Que o nosso lar seja um testemunho vivo para as pessoas que estão de fora. Que eles possam olhar e dizer: por que essa família é diferente? Não é que é perfeita não, porque não existe. Mas que a nossa família possa despertar nos outros o desejo de conhecer Jesus. Amém. E dizer: aquela família é diferente. E saber, é porque tem alguém especial morando naquela casa. Esse alguém é Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Coração silenciosa, estamos despedidos. Que Deus nos dê uma ótima semana na presença dele. Amém. Coloca costas, respira pelas correntes.